Então seja muito bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, é aquele programa aqui no canal A Cor do Dinheiro onde nós fazemos a análise semanal do ponto de vista político e económico. Também, como sabe, todas as semanas estão comigo o Joaquim Aguiar, à minha esquerda, e o Jorge Marrão, à minha direita. Antes de irmos ao programa de hoje, aqui fica o disclosure habitual. Este canal tem uma parceria com a Prozis e ainda tem este programa ajuda à produção do grupo Sendizal e Data, que faz software de gestão de empresas. Ora, o que é que temos para si esta semana? A entrevista do Sr. Primeiro-Ministro à CNN de Portugal e à TVI. No menu, precisamente ao falar dessa entrevista, vamos tentar perceber vários assuntos. Em primeiro lugar, houve coisas novas, mas foram poucas. Houve muitos assuntos requentados. E houve também marketing que baste, o que é típico em António Costa. Mas fica uma certeza. Nunca vimos António Costa tão acossado e tão preocupado com assuntos como educação, saúde e habitação. Venha daí. Jorge Marrão, vou começar por ti, porque sei que estiveste muito atento à entrevista do Primeiro-Ministro. O que é que achaste? Bom, eu não ouvi a entrevista, mas li o tudo quase que se escreveu sobre a entrevista, o que deu para perceber que a entrevista não deve ter corrido tão bem assim a António Costa. Posso-te confirmar que não correu tão bem assim. Dos certos, vi 2 ou 3 certos, mas não vi a entrevista como por completo. O que é que eu gostava de transmitir aqui ao nosso auditório? A ideia que fica é a entrevista de um gestor operacional perdido. Não é de um primeiro-ministro, é de um primeiro-ministro que, quando olha para a execução do papel do Estado na sociedade, e eu quando digo execução do papel do Estado na sociedade é a educação, a saúde, a regulação económica da sociedade, vê-se que está carregado de problemas, de falhanços, de rupturas, de insucessos, e chega a um ponto que é um ponto um pouco ridículo, que é chamar à colação Passos Coelho relativamente aos professores, omitindo que já está na governação há 7 anos, e qual foi a origem do problema dos professores na altura da Troika, que foi um acordo, que foi o próprio Partido Socialista que incluiu nesse acordo todas as matérias que eram relativas à educação. Ou seja, é uma entrevista para confirmar a narrativa única que o PS tem neste momento, que é a narrativa de que tudo o que aconteceu de mal na democracia portuguesa tem um nome e não há alternativa, porque a alternativa ainda está dependente do nome de Pedro Passos Coelho. Portanto, é uma entrevista circular. Eu julgo que, pela maneira como enfim, os mais entusiastas do Partido Socialista não foram assim tão entusiastas, perceberam que a entrevista está cheia de problemas, e eu julgo que os problemas que revelam são problemas estruturais deste PS no governo, que é um PS que ainda não encontrou um desígnio nacional. E cada vez que quer justificar um tema, nunca há responsabilidade do governo. Ou seja, não há Jorge, responsabilidade. Não há que, a uma certa altura da conversa, porque o tema habitação foi um dos temas dominantes do programa, e a uma certa altura, quando os jornalistas insistiam, então o Sr. Primeiro-Ministro, mas isto não é um fracasso, isto não é um falhanço, ele dizia, bom, eu confesso alguma frustração. Quer dizer, isto é uma falta de vergonha. Mas a questão da habitação eu julgo que é um tema muito... Nós já falámos disso num programa anterior aqui no Think Tank, que era das poucas PPPs que deveria originar um acordo entre o PS e o PSD. Mas o PS renegou... Mas o Primeiro-Ministro não quer acordos com o PSD. Não, está bem, mas, Camilo, mas então tem que sofrer as consequências de não querer esse acordo. E as consequências é preparar-se para entrevistas que são flops, no sentido em que não trazem nada de novo
E depois a mim o que me não é chocou mais, mas que me obrigou a encolher os ombros foi, então um primeiro-ministro que vai a um Conselho de Estado para discutir os problemas da nação está silencioso e depois tem que dar uma entrevista pública? Ou seja, num fórum, que é um fórum de discussão de pessoas independentes... Mas ele aí saiu-se a António Costa a dizer assim, bom, mas na véspera eu tinha estado no Parlamento a explicar aos seus deputados, portanto eu ia ali dizer o quê? Coisas já tinha dito aos deputados. Então para que é que serve o Conselho de Estado? Exatamente. Então é a conclusão, no fundo, ele não quer dar protagonismo ao Conselho de Estado. E está no seu direito de o fazer. Agora, não pode depois transmitir a ideia que é um primeiro-ministro de um país. Não, é um primeiro-ministro de um partido e de uma facção. O grande problema do PS e de António Costa é que se tornaram tribalistas na sociedade portuguesa. E este tribalismo está a levar à cegueira das próprias políticas. E o que é que queres dizer exatamente com tribalistas? Quer dizer com tribalistas é nada que... Ou seja, tudo o que não tem a ver com o PS não serve. Okay. E, portanto, não serviu à esquerda e não serve à direita. E, portanto, é o PS como centro do regime e completamente segue e não quer acordos com nenhum. Critica Passos Coelho, critica Rui Rio e agora já vai Montenegro. Então a pergunta é, mas então um país que tem problemas complexos, estruturais, não conta com as oposições para resolver esses problemas? É apenas o quê? Então estamos a falar aqui de uma monarquia? Portanto, nós, no fundo, estamos a ter uma política autoritarista, eu diria monárquica, não no bom sentido, no mau sentido, e, portanto, essa política de fechamento, se quisermos, do PS, os resultados estão à vista. E eu acho que António Costa pode ter... A questão agora que nós deveríamos começar a discutir é onde é que está a habilidade de António Costa? As grandes loas que a esquerda fez e o país fez a António Costa foi a sua habilidade política. E a sua habilidade política, desculpe, tem aqui e a sua habilidade política foi para fazer o quê? Qual é o resultado prático da habilidade política? Nós devemos discutir isso e debater. Ou seja, não tem a habilidade política para fazer pontos com nada. E depois vamos a dossiês complexos. O da TAP. Vamos à questão da habitação. A questão da habitação é uma questão muito interessante, porque revela toda a política inconsistente e incongruente do Partido Socialista sobre essa matéria. Quer um novo aeroporto, provavelmente, se queremos um novo aeroporto, temos de ter mais passageiros. Temos de ter mais passageiros, temos mais dormidas. Vão dormir onde? Pois. Onde é que querem dormir? Nas casas dos residentes, que já não têm dinheiro para as comprar? Ou seja, então tem que ser... estamos a criticar aquilo que é o problema da habitação provocado pelo turismo e por outras realidades, mas ao mesmo tempo queremos um aeroporto maior para trazer mais gente. Mais gente. E, portanto, pensa assim, então, mas o que é que está aqui de errado? Depois recusa o capital imobiliário que vem para Portugal. E a pergunta que se tem que fazer ao Primeiro-Ministro e ao Ministro das Finanças, porque obviamente o Ministro das Finanças sabe mais de finanças que o Primeiro-Ministro, é, mas então a dívida portuguesa está a ser paga com o quê? Está a ser paga com a venda de ativos em Portugal. A dívida só pode ser paga se vender ativos ou se exportar mais. Ora, se não se exporta mais, então o que é que se está a fazer? Exportação de território. Porquê? Porque não conseguiu fazer as outras exportações. O problema da habitação não é um problema só da habitação. É o grande erro. Primeiro, há uma alteração drástica das políticas das taxas de juros e da percepção de capital. Há uma alteração, se quisermos, da forma como os cidadãos europeus olham para Portugal. E aí favorável para Portugal. Se calhar é melhor e vemos para Portugal. Porque aquilo até não é mau de todo. Para nós, para os portugueses, já não é assim tão bom. E depois fazemos isso tudo. Pomos dinheiro na TAP porque a TAP é estratégica. Estratégica que para levar os portugueses para fora, para emigrarem? É porque levamos mais professores para fora, mais enfermeiros, mais médicos? Não. É para trazer pessoas para Portugal. Onde é que os vão pôr a dormir? Então tem que ser na hotelaria. Então, mas o que é a hotelaria? É a exportação de território. Então o que é imobiliário. Então, mas o que é que o Primeiro-Ministro quer? Então, é por isso que eu digo que ele se tornou um gestor operacional.
Ou seja, em vez de olhar estruturalmente para as políticas económicas... E do ponto de vista estratégico, está a ver apenas o dia-a-dia. Claramente. Não, é a última crise que apareceu. É essa que eu estou para resolver. E depois, como não tem soluções, fica na entrevista frustrado. Mas o país não paga um governo, não elege um governo para o governo ficar frustrado. Quem fica frustrado são os portugueses quando o governo não governa bem. E, portanto, é isso que tem que se pensar e tem que se fazer. E a mim o que me custa mais é que no Partido Socialista há gente muito capaz, gente muito preparada, gente com muita experiência, que viveu muita coisa, e eu diria que é atroz o silêncio. Mas uma parte dessa gente, que é gente sensata, está silenciada. Claro, mas isso é o que torna a política hoje pouco, eu diria, pouco entusiasmante, porque a política só avança com o contraditório, com o debate e com a alteração lenta das posições para se chegar a algum acordo. E temos que lembrar uma coisa muito importante, que António Costa quer a todo custo esquecer. A Troika, quando veio a Portugal, disse que só se resolve o problema dos portugueses quando os portugueses, os representantes portugueses, chegarem a acordo sobre o que é que querem fazer ao país. Pois. E obrigou o PS e o PSD e o CDS a assinar. Assinarem um acordo de regime, que aquilo era um acordo de regime. Porquê é que agora, 7 anos depois, António Costa renega a ideia que o país só avança se a maioria do bloco, se quisermos, de governação, não é o bloco central, é o bloco de governação institucional, chegar a acordo sobre o conjunto das matérias? Qual é a origem? E aí percebemos. A origem é a habilidade que fez relativamente à extrema-esquerda. Para conquistar a extrema-esquerda e fazer o golpe constitucional habilidoso, teve que fazer este número. Agora tem que confrontar com outro. E, portanto, eu julgo que António Costa, nessa matéria, a entrevista foi boa porque revelou todo o seu problema e todo o problema deste governo. E que, obviamente, nós olhamos e dizemos, então quais são as soluções? As soluções é, outra vez, em democracia, haver eleições e escolhermos quem nos deve governar. Joaquim, um dos temas mais importantes da entrevista foi a habitação, assim como a saúde, e na habitação apareceu algum peso aquela manif do fim de semana, onde, como o Joaquim sabe, entre outras coisas, morte aos ricos, ser proprietário não é profissão, partir o vidro de uma imobiliária, fez tudo parte do menu daquela manifestação. Mas o Primeiro-Ministro até teve a lata de dizer que compreendia aquela manifestação. Só faltou ouvirmos dizer que até próprio, na próxima ele vai lá estar presente. Isto revela o quê? Desespero? Falta de receio de enfrentar um problema gravíssimo que ele próprio criou? Não, isto revela um Primeiro-Ministro que está a ser empurrado por ele próprio. Como assim? Isto é, está a ser empurrado pelos problemas que não resolveu e pelo modo absurdo com que tentou resolver esses problemas. Ora, é isso tudo que está no passado dele que agora o empurra sem possibilidade de fugir a essa pressão que os erros anteriores provocam no presente e no futuro. Vamos lá explicar o que é isto. Uma entrevista de um primeiro-ministro numa fase intermédia dos calendários políticos, isto é, há eleições, mas são eleições de segundo grau, as eleições legislativas e presidenciais estão suficientemente longe para que o primeiro-ministro, ao dar uma entrevista, tem de dizer o que vai fazer nas próximas eleições. Ou seja, é uma entrevista preparatória da próxima campanha. Ora, o que aconteceu não foi nada disso. O que aconteceu foi um primeiro-ministro que, justamente porque é empurrado por ele próprio, ou empurrado pelas consequências daquilo que não soube fazer, acaba por não ter um discurso autónomo,
limita-se a andar a procurar resolver aquilo que não resolveu antes. E, portanto, são discursos já conhecidos, sem nenhuma inovação e sem nenhuma capacidade de orientação. Agora, o que é que isto tem a ver com o Partido Socialista? O António Costa não é diferente do Afonso Costa. Joaquim diz isso muitas vezes. Não, é o problema do partido em si mesmo, não é? Qual é o problema do partido em si mesmo? Ninguém pode governar contra o PS. E, portanto, como a definição da impossibilidade é estar-se contra o PS é sempre o juiz ou a balança do que é possível na política. Este tipo de rigidez é típica dos partidos confessionais, isto é, dos partidos que representam na política valores das religiões. Um partido confessional tem uma Bíblia, tem uma doutrina própria e, portanto, entra nas diferentes conjunturas sempre com o mesmo tipo de valores e de princípios. E é a conjuntura que tem que se adaptar a essas posições do partido que é um partido confessional. Qual é a religião do Partido Socialista? A religião do Partido Socialista é redes de interesses e redes de proteção. Ou seja, satisfazer interesses e proteger os seus elementos. Quando alguma coisa corre mal, são protegidos. Enquanto estiver a correr bem, podem desenvolver as suas atividades porque usam o aparelho de Estado naquilo que são as atividades prometedoras. E ao mesmo tempo que o Primeiro-Ministro estava a dar essa entrevista, nos jornais apareciam as escutas telefónicas de uma coisa que agora se chama a tempestade perfeita. Ora, o que é interessante nesses... Só um pormenor, não se esqueça do que ia dizer. Durante a entrevista, o Primeiro-Ministro ficou muito irritado com a divulgação desses pormenores. E dizia mesmo que, para ele, arguídos não têm necessariamente saído do governo, depende da condição dos próprios arguídos. Ou seja, mas o mais importante do que ele andou a dizer foi a irritação que o caracterizou. Que foi, para mim, foi mais um dos sinais de que ele está acossadíssimo e que a entrevista mostrou que ele está extremamente preocupado com o estado do governo e com os desafios que tem pela frente. Mas diga. Mas é justamente essa preocupação que corresponde à imagem que eu tentei dar no início, que é um primeiro-ministro que está empurrado por ele próprio. Sim. E o que é que aparece nessas escutas telefónicas? Aparece o real, mais real do que a realidade. Isto é, em caricatura, leva-se ao extremo aquilo que já tinha aparecido no caso Sócrates, mas que agora aparece com toda a evidência. E o que é que aparece com toda a evidência? É o sentimento de impunidade, isto é, estas redes de proteção que permitem a protagonistas menores desenvolver atividades
mexer em verbas orçamentais, definir carreiras de funcionários como se fosse sua propriedade. Mas, Joaquim, não acha estranho? Nós, durante o período de Sócrates, só muito tardiamente soubemos das coisas, nomeadamente quando ele foi preso. Neste caso, nós já perdemos a conta aos casos que envolvem membros do governo, onde escutas ou investigações judiciais sujeitam, aliás, fazem suspeitar que há membros do governo envolvidos nisto. Ou seja, agora é mais às claras. E parece que o país não aprendeu nada. É pior do que não ter aprendido nada, habituou-se a tudo. Exatamente. Ora, quem se habitua, a seguir não vai poder criticar. Ou não vai poder querer penalizar. Porque, no fundo, quem se habitua é porque acha que se estivesse naquela posição também fazia o mesmo. E é nessa ingenuidade que este caso da tempestade perfeita é mais interessante do que no caso do jovem que veio da Covilhã para Lisboa. Porque é mais genuíno. Quando alguém diz, eu quero é vida boa e tenho que ir para lugares políticos que sejam prometedores do ponto de vista potencial, isto é uma declaração ingênua de quem pensa que a política é estar sentado nos lugares de poder e beneficiar disso. Ora bom, por mais ridículo que seja entender a política nestes termos, a verdade é que estes agentes políticos pensam exatamente assim. E é porque pensam assim que nada muda mesmo quando são condenados. Mas o que isso é preocupante, essa parte. Não é só preocupante. Eles pensam assim. Não é só preocupante. É um aviso que ninguém pode ignorar e, portanto, ninguém pode invocar desconhecimento quando se trata de práticas não só frequentes, como desculpabilizadas ainda antes de serem acusados. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a sociedade portuguesa, que é uma sociedade pobre, vive de mão estendida. E, portanto, quem vive de mão estendida também não pode criticar os que não dão esmola à mão estendida. Porque se nós olharmos para o que é a utilização das verbas do orçamento, o que verificamos é que é por essa via que se alimentam os apoios partidários. E, portanto, não vale a pena pedir aos dirigentes partidários que cortem aquilo que os alimenta. Deixa-me só aqui ir ao Jorge por uma outra razão. Jorge, durante a entrevista, eu vi a entrevista de 2h30, todinha, e depois ouvi o comentariado, por aí apareceu, o que também é habitual. A mim o que me surpreendeu foi que na primeira parte da entrevista o Primeiro-Ministro estava claramente a derrapar. E fez-me lembrar aquela imagem de um ringue de boxe, onde alguém começa a levar tareia e se levar um direto de direita cai redondo no chão em KO. E fiquei com a sensação que o Primeiro-Ministro ia ser nocauteado em linguagem de boxe. Não aconteceu. E depois, na segunda parte, lá consegui buscar as matérias em que ele estava à vontade e saiu triunfante no final da entrevista. Isto diz alguma coisa também sobre o jornalismo em Portugal? O jornalismo não é uma atividade descontextualizada do país. Uhum. Como qualquer atividade, nós estamos num país e estamos, no fundo,
numa sociedade que tem as suas formas de se articular. E, portanto, o jornalismo também sofre com este autoritarismo do PS. Se nós nos lembrarmos o que se passou com nomeações para órgãos de comunicação social, o que se fez para controlar a comunicação social no tempo de Sócrates, a famosa frase "quem se mete com o PS leva", e numa expressão mais, diria, mais barroca e bem conseguida de Santos Silva, nas fuças. Portanto, isto é tudo uma tradição, diria, trauliteira. Portanto, há uma tradição trauliteira. Num setor que tem problemas económicos e que tem problemas, se quisermos, de mobilidade dos jornalistas e de rendimento. E, portanto, segurança do seu próprio rendimento. Os jornalistas são pessoas que têm que ir ao supermercado comprar melões e, portanto, sofrem também essa... E todas as profissões de escrutínio têm esse problema. A grande vantagem que eu vejo é que eu sou daqueles que acredito sempre que as instituições a prazo vão ter que funcionar, porque a instituição, ao mesmo tempo que protege, a instituição tem uma característica que é sempre corporativa, é uma forma de não deixar que seja atacada, e, portanto, há momentos em que ela pode vacilar, mas há momentos em que ela tenta eliminar aqueles que fazem mal à instituição. Sim. Hoje, na política, temos esse problema. E hoje a denúncia da política vem através de partidos radicais, vem através do comportamento até do próprio Ministério Público, que faz, obviamente, este tipo de operações e que já percebeu que tem matéria real para investigar. O grande problema hoje... Eu sou muito crítico relativamente às fugas ao segredo de justiça do Ministério Público. Acho isso uma violência para o cidadão inacreditável. Mas a verdade é que tem-se dado armas ao Ministério Público para continuar a investigar. Porquê? Porque esta perspectiva de que eu vou lá para me servir e não para servir leva a esta impunidade relativa. Parece que o facto de eu ocupar a cadeira do Estado ou de qualquer órgão de administração pública, eu já estou a tratar do bem comum. Não é assim. Eu só trato do bem comum se eu tiver responsabilidade sobre o meu ato individual naquele momento em concreto. Uma portaria, um regulamento que se faça em que o funcionário é agressivo com o cidadão, por mais que esteja o Estado a tratar do bem comum, naquele caso em concreto não está a tratar bem do comum. Está a usar o poder coercivo do Estado para abafar a sociedade. Ora, há aqui uma outra dimensão que é importante nós trazermos para esta conversa, que é, se abríssemos 2 supermercados de interesses e tivéssemos produtos, o supermercado com mais diversidade de produtos, neste momento é o PS. Tem ofertas para todos os eleitores. Porquê que hoje barra com o tema da educação? Com o tema da saúde? Porque no tema da saúde, os médicos já estão numa fase que já não é de eleitores. Pois. Estão numa fase de médicos. Estão numa fase em que dizem, eu, para funcionar com alguma dignidade, com alguma... e poder aplicar o meu saber, eu tenho que ter instrumentos. Instrumentos são tranquilidade no trabalho, ter não equipamentos. Não é apenas o salário. Não é o salário. E, no fundo, é o que dizia, há um momento em que as pessoas se preocupam com o salário real. E há outro momento em que se preocupam com o salário emocional. Que têm que estar bem na função que estão a exercer. O Covid fez uma pressão enorme sobre o sistema de saúde. O Estado deixou de investir, só quis fazer consumo público, e é óbvio que depois isso tem reflexos. E depois isto são 7 anos. A frustração do Primeiro-Ministro é que eu, se estivesse a pensar, estivesse no lugar dele, assim, espera uma coisa, mas eu tenho 7 anos disto, quantos anos é que vou estar mais cá? Imaginando que o PS não encontra outro substituto, diz, vou dar mais 4 anos, mas o que é que eu vou andar aqui a dizer? Eu tenho 7 anos em que não, afinal, a única coisa que eu fiz
foi tentar acabar com a imagem de Pedro Passos Coelho e de reverter o que a Troika fez. Mas o país agora pergunta, mas então... Mostre lá o que é que o senhor fez. Escreva, diga-nos, e a gente aceita, ou se estiver bem, temos que aceitar que está bem. Mas era aí que eu queria chegar, Jorge, porque eu não me lembro, mas não me lembro mesmo, em 50 anos de democracia, um governo ter 3 problemas estruturais à perna gravíssimos. A saúde, a educação e a habitação. E o primeiro-ministro, que até agora, com um marketing extraordinário, conseguia passar por cima disto tudo, ontem percebeu-se que ele está preocupado. E está mesmo preocupado. E, portanto, agora a questão é esta. Porquê é que o país não traduz isto em termos de intenções de voto? É porque a oposição está a falhar na denúncia disto? O país na Madeira já traduziu. Sim. Calma aí. Mas há pouco mais de um ano deu maioria absoluta ao PS. O país na Madeira já traduziu. As reações da esquerda e da extrema-esquerda já traduzem isso. E à direita, ainda com todas as divisões que existem na direita, e evidentes, e umas delas, obviamente, financiadas pelo próprio PS, no sentido de alimentar isso, a direita está lentamente a ter voz. As pessoas já começam a ouvir o PSD como não havia há alguns tempos atrás. Porquê? Porque tem que encontrar alternativa. Eu queria trazer para esta conversa uma outra entrevista que dá para perceber a gravidade da situação. O professor Cavaco Silva deu uma entrevista ao Observador em que tentava explicar um pouco o seu livro. E há um momento em que ele tem lá uma frase em que diz que teve, não sei se era o gosto, não me lembro a expressão correta, mas enviou o livro a António Costa. Sim. E o livro é um livro de uma pessoa institucionalista. Ainda me lembro, numa entrevista há muitos anos, o professor Cavaco Silva dizer que na sua formação política, na sua formação cívica, tinha ficado impressionado quando estudou em Londres e fez o doutoramento do ritual da monarquia britânica. Exatamente. Da defesa daquela instituição, como aquilo funcionava. E teve sempre essa visão de que as instituições são sagradas, têm que se respeitar os procedimentos, o formalismo, toda aquela rigidez institucional de Cavaco Silva que ele fez. Sim. E que desapareceu com o Marcelo Rebelo de Sousa. Totalmente. E eu pensei para comigo, o que é que leva o ex-presidente, com aquela idade, ainda se dar ao trabalho de enviar um livro a um primeiro-ministro que disse o que diz do professor Cavaco Silva? Eu pensei para comigo, há qualquer coisa de errado e muito profundamente errado na política portuguesa. Porque do lado institucionalista de Cavaco Silva faz esse livro, é o Cavaco Silva que dá posse ao governo de António Costa. É maltratado como foi. Ainda me lembro do que na altura o Partido Socialista andava com os seus spin doctors a dizer que Cavaco Silva estava doente, que já não estava bom da cabeça, estava lá na fase mais difícil da Troika, portanto criaram esse tipo de rumores. E o que eu vejo é o que é que leva Cavaco Silva a enviar o livro a António Costa depois de... Porque o Cavaco Silva deve ter pensado, afinal é o primeiro-ministro de Portugal, ele tem a legitimidade para governar Portugal, e eu tenho que fazer este esforço como cidadão de lhe enviar isto, por favor, veja como é que isto se pode governar. Eu acho que aquilo caiu completamente em saco roto, não sei se foi para algum arquivo especial de ódio, enfim, de livros proibidos, dentro do index do Partido Socialista, mas o que fiquei a perceber foi que isto é muito mais profundo. A frustração de António Costa é uma frustração, e o Joaquim Acho tem razão, com ele próprio. Ele já não tem nada a ver, não há uma... Se me disserem assim, qual foi o acontecimento que poderia levar António Costa a dizer que a responsabilidade não é dele? Maioria absoluta, a oposição fragilizada, um presidente coabitou e colaborou e cooperou muito com o governo, políticas europeias altamente favoráveis à manutenção dos governos em exercício para resolverem os novos problemas da Europa. E a pergunta é, mas então, e porquê é que nós não melhoramos significativamente a nossa vida?
E depois, uma outra coisa que me impressionou mais no que li sobre a entrevista foi os jornalistas não terem insistido numa coisa que é assustadora. O país tem uma carga fiscal de tal ordem que o Primeiro-Ministro diz: eu vou dar isto, eu vou fazer isto. E a pergunta é: mas com o dinheiro de quem? Dos credores? Dos bancos? Das empresas? Ou dos contribuintes? E o ciclo é sempre vicioso. Portanto, não há uma perspectiva de dar uma ideia ao país de que o que é que eu vou fazer para nos tirar deste impasse. Nós estamos num impasse governativo e, eu diria, de regime, que é real. Não é uma coisa fácil. Que vai agora tentar ser ofuscado, e preparem-se para as comemorações do 25 de Abril, que vai ser montada uma tourada, e a tourada, eu digo qual é o papão da extrema-direita. Portanto, é esse o que vai aparecer. Dizer, ao fim de 50 anos, temos outra vez a aqui a extrema-direita. E que é óbvio que o Primeiro-Ministro não respondeu a um problema que tem a ver com o nascimento da extrema-direita, que é o problema da globalização, que leva as nações a pensarem que, se calhar, esta abertura é menos boa para nós do que nós estamos à espera. Portanto, há um nacionalismo económico que, obviamente, a extrema-direita vai trazer para o debate público. O tema da imigração. Eu hoje caminhava numa avenida de Lisboa e comecei a olhar para a avenida e pensei, esta avenida tanto podia estar aqui como se calhar podia estar num país qualquer asiático. Pois é. E, portanto, pensei para comigo, isto, se não for pensado estruturalmente até a ocupação do espaço público, Portugal nunca teve uma tradição de criar guetos, nunca criou guetos, com nenhuma nacionalidade. Mas o problema é que agora estamos a ter entradas selvagens de gente de fora. Pronto. Mas isto para dizer o quê? O tema da habitação tem a ver com um tema complexo da atração de capital, taxas de juros e da globalização, ou seja, das pessoas poderem viajar, poderem comprar em todo o mundo, poderem residir em todo o mundo, poderem até mudar de regimes fiscais. Portanto, isso é um problema que é um problema complexo para resolver. E a única coisa que o Primeiro-Ministro faz, as forças de esquerda, centro-esquerda e, obviamente, extrema-esquerda, é com o papão da extrema-direita. É muito simples. A extrema-direita, ou a direita radical, ou o que lhe quiserem chamar, vai crescer. E vai crescer porquê? Porque esse centro que recusa o outro centro não permite que haja alteração de políticas. E, portanto, estão à espera do quê? Querem que exista a direita radical para se manterem no poder? Então vamos cobrar pelo fim do teatro. A ideia é porque depois, o que eu acho é que numa lógica de teatro, nem Shakespeare, isto está a correr tudo bem. Mas depois no fim vai haver mortes. É uma tragédia. É uma tragédia. E a tragédia vai ter que ser revelada. E qual é o momento da revelação? Só estamos à espera do último ato. Joaquim, pegando em alguns momentos da entrevista e levando para aquilo que se passou no fim de semana, com a Manif em 20 cidades por causa da habitação. A sensação com que eu fiquei, a propósito da Manifista, e já vou explicar porque é que trago isto à entrevista, é que aquelas Manifs foram muito bem orquestradas pela esquerda radical. Havia ali inocentes, ingênuos, que estão genuinamente preocupados com o problema da habitação, e havia forças políticas muito interessadas em comandar os acontecimentos ali. Bloco de esquerda, PCP, radicais de esquerda, ou tudo o que nós quisermos chamar. E vimos naquela Manif também uma coisa que nunca tínhamos visto em Portugal. Alguém premeditadamente leva para a manifestação um martelo para partir uma montra. Isto não é habitual em Portugal, isto já vimos nas ruas de Paris, já vimos em Londres, já vimos em Roma, já vimos até em Madrid. Não vimos em Portugal. Nós estamos perante um momento em que estamos a desvalorizar algumas ameaças que começam a aparecer. A tinta que é lançada para um ministro, a segunda circular que é encerrada por, entre aspas, ativistas, e agora estas manifes com alguns pormenores de violência. Isto não nos devia preocupar? Camilo, estão-se a tirar
os mantos diáfanos da fantasia, e o que se vê por baixo desses mantos diáfanos da fantasia são esqueletos. Ou seja, está a desaparecer a ilusão que fazia com que o rei fosse recebido sempre como estando vestido com as melhores roupas. Até que há um miúdo que diz: o rei vai nu. E nessa altura caiu a República. Porque o rei foi denunciado na sua mentira. O que é hoje a mentira do regime? É considerar-se que a função pública se dirige ao serviço da população. E o que nos é revelado pelas escutas da Tempestade Perfeita é que a função pública é utilizada por aqueles que andam à procura de lugares com potencial. E o que é o lugar com potencial? É um lugar de mercado, de compra e venda. Quando se sabe isto, perdeu-se a inocência dos ingênuos. Não é mais possível considerar que um candidato a um lugar democrático é alguém que se prepara para servir a sociedade. Não, ficamos a saber que esses agentes da democracia são, antes de mais, agentes deles próprios. E, portanto, criam redes de interesses e depois, como precisam de ser protegidos, criam redes de proteção. Sabendo-se isto, nunca mais se pode voltar à posição ingênua dos que não acreditam que alguém possa estar a fazer isso. Não, é exatamente ao contrário. Tem de partir sempre do princípio de que alguém vai explorar o tal lugar da função pública e, designadamente, aqueles que tiverem maior potencial. E de onde vem o potencial? Da proximidade do orçamento. E, portanto, tudo aquilo de que se suspeitava agora está à vista de todos. Não podem mais dizer que suspeitavam, mas nunca tinham visto. Não, agora viram. Mas viram na política e na democracia como viram nos padres e nas catequeses. E, de repente, esta sociedade, que já está envelhecida, sem grande capacidade de reação, é confrontada com a desmontagem de duas fantasias, a fantasia religiosa e a fantasia política. É essa a dificuldade de interiorizar as consequências de descobrir estas fantasias que explica porque é que as sociedades ocidentais estão numa situação em que são empurradas pelos seus próprios atos. Seja a inflação, seja a guerra na Ucrânia, nós estamos a ser confrontados com as consequências de situações absurdas que não soubemos controlar. Joaquim, deixa-me voltar a esta
esta preocupação que o Ministro tem, através do seu marketing fantástico, tentar dar a volta aos problemas. Nós olhamos para trás, como se estivéssemos já por retrovisor, e descobrimos que o Primeiro-Ministro não tem uma única reforma feita. Em que o único momento em que assumiu responsabilidades foi depois de muita pressão no Parlamento, quando houve aquela mortandade em Pedrógão e Oliveira do Hospital. Descobrimos que este Primeiro-Ministro conseguiu empobrecer Portugal relativamente a outros países que estavam muito atrás de nós. Portanto, a história, daqui a 5 ou 10 anos, vai mostrar que estes 7 anos foram um fracasso total. E só estamos a falar de 7 anos. O Primeiro-Ministro não percebe isto. Ou seja, ele não percebe que vai ter um lugar diminuído na história. Ou, como ainda tem outras ambições na vida, está-se, desculpem a expressão, a marimbar para isto, para poder perpetuar-se no poder e chegar onde quer, nomeadamente a Europa. É isto? Camilo, o que eu acho é que ele já sabe que nada disso vai acontecer. Isto é, ele já está empurrado por ele próprio, mas afundando-se. O problema com dois macacos que caem à água abraçados é que ambos sabem nadar, mas que, como estão abraçados, nenhum deles nada. Morrem os dois. Isto era uma imagem utilizada para o tempo do Otelo e o Fabião. Sim, mas quem é, agora aqui neste caso concreto, quem é o segundo macaco? Não, espera aí. Essas imagens servem para tratar um tipo de relação política que não vem nos livros, mas que é a realidade efetiva das coisas. Ou seja, é porque os que se iludem se abraçam quando caem à água que a seguir morrem. Não é preciso fazer nada para que eles sejam condenados. Não, eles já estão condenados pela própria acumulação de erros que aceitaram. Mas não percebe isso? Ele não percebe isso? Ele percebe tudo, mas já não pode sair deste comboio. Esse é que Como é que ele entrou no comboio, não é? Esse é que é o processo da tragédia política. Não é que ele não saiba, é justamente porque sabe que não pode deixar de continuar a fazer o que faz. Ó Joaquim, então qual é a vantagem de deixar esta legislatura chegar até 2026? A vantagem é que não se pode resolver uma maioria absoluta sem que ela própria seja denunciada por si mesma. E portanto, a política é uma aprendizagem coletiva. É preciso que a sociedade perceba o erro para que a seguir tenha a esperança de corrigir. E por isso, tudo o que fosse um golpe de mágica ou um relâmpago que de repente caísse em cima do governo, escondia aquilo que nós precisamos de saber e ver. Isto é, escondia os mecanismos que provocaram isso. Ora, o que nós precisamos é de perceber os mecanismos, de perceber o que está nas intenções dos diversos grupos de interesses. Sempre na perspectiva de demonstrar a sua inviabilidade, a sua insustentabilidade. Esta semana há uma notícia em que um elemento
do Grupo Espírito Santo se lamenta dizendo: nunca acreditei que o Ricardo Salgado pudesse roubar a sua própria família. Foi o José Maria Ricciardi. Ora bom, esta frase é uma frase trágica, porque estava forçado a roubar a sua própria família, mas é, simultaneamente, uma frase que esconde o mecanismo que provocou isto. E é porque nós esquecemos os mecanismos que estão na origem que a seguir ficamos muito escandalizados e dizem: ele roubou a sua própria família. Ora bom, o problema é outro. Está a montante. Aconteceu qual é o antes. problema? Qual é o problema, Joaquim? As nacionalizações e as privatizações. Ok. Pensei que fosse um modelo de negócio mais recente que tivesse envolvido o governo e bancos, por exemplo. Pensei que tivesse sido isso. Não, é o caminho. As coisas podem demorar tanto tempo que já ninguém se recorda como é que começaram. Mas não há dúvida que aqueles que quiseram fazer as nacionalizações para tomar conta das empresas e garantir o crescimento económico, aquilo que fizeram foi exatamente o contrário daquilo que diziam que iam fazer. Sim, Joaquim, deixa-me só ir ao Jorge, que ele queria interromper há bocado. Não, eu queria pegar na tua ideia que se o Primeiro-Ministro não sabe o que vai acontecer. Primeiro, eu acho que todos os Primeiros-Ministros, nenhum sabe a porta grande. Nenhum. Saem os que morrem durante o mandato. Sim. E saem porque o governo que estão a liderar não está a conseguir resolver os problemas da sociedade. Ou então a sociedade não está a aceitar aquilo que o Primeiro-Ministro está a propor. E, portanto, isso é uma... Vamos ver o caso de Cavaco Silva. Cavaco Silva vai ficar para a história, mas a gente sabe o que é que aconteceu no último mandato de Cavaco Silva. Nos últimos 2 anos, sim. Nos últimos 2 anos. Olhando para Mário Soares, também foi corrido e depois percebemos o papel que Mário Soares teve para a consolidação da democracia em Portugal. Portanto, a leitura é sempre a longo prazo. O que é que está a acontecer no caso de António Costa? O caso de António Costa é um caso interessante porque ele vai, na minha opinião, quem vai derrubar António Costa é o próprio António Costa e a extrema-esquerda. Porque a extrema-esquerda? Porque o fenómeno político é um fenómeno coletivo. E quem vai para a rua vai ser outra vez a extrema-esquerda. E a esquerda que não está a gostar do que está a passar em Portugal. Portanto, os alicerces da maioria absoluta, que foi uma ideia de que eles foram radicais demais e não deixaram o Partido Socialista governar, agora a extrema-esquerda tem uma boa justificação. Olha, vejam o que é que eles estão a fazer com a maioria absoluta. E a extrema-esquerda gosta da rua. Está mais aburguesada, mas gosta da rua. Viu-se este fim de semana. E o Partido Socialista sempre teve medo da rua. Uhum. É por isso que eu digo que eu ontem notei um Primeiro-Ministro completamente diferente. Não, o Partido Socialista tem pavor da rua. Um dos poucos dirigentes que não tinha medo da rua era Mário Soares. É verdade. Mas essa geração desapareceu. Guterres tinha medo da rua. Todos têm medo da rua. O próprio Sócrates tinha medo da rua. Todos têm medo da António rua. Costa pela-se. Então o que acontece? A ideia que eu estou aqui na charneira porque tenho radicais não vai funcionar. Porquê? Porque as pessoas vão dizer: mas os radicais não têm o poder, tu é que tens a maioria absoluta, faz o que tens para fazer. Ora, os radicais dizem: mas eu não tenho nada a ver com o governo. O governo está a governar, mas olha o resultado. E, portanto, ele vai ter esse drama, que é, ele pôs-se numa posição que, ao não querer comprometer ninguém, só se compromete a ele e ao Partido Socialista. Não pode sequer atribuir qual seria, eu diria, a grande solução para o Partido Socialista. Era uma crise internacional brutal, com qualquer outra matéria. Que é para tirar as culpas para cima disso. Que é para aliar as culpas. Não, e o país mobilizava-se para resolver essa crise. E quem tinha o bom senso da nação e da resolução do problema público, com certeza que ia ajudar. Veja-se o caso do que
E o que eu acho mais aí já utilizar a palavra do Primeiro-Ministro, frustrante, é a maneira como ele se dirigiu a Rui Rio sobre a questão do aeroporto. E disse na entrevista. E nem se lembra o que é que o Rui Rio fez quando foi a questão do Covid. Que lhe deu todas as... Enfim, em que o partido, em que as pessoas já estavam a contestar toda a política pública... Ofereceu-lhe um acordo de regime. E ofereceu-lhe um acordo de regime. E sobre o aeroporto, que já tem 50 anos, vem justificar que não há solução por causa do Rio, que já nem é líder do PSD. Ora, esta ingratidão política de António Costa... Mas é típico dele já. Pois, está bem, mas, Camilo, mas é isso que nós estamos a denunciar, porque depois é óbvio que todos os agentes políticos que trabalham com ele sabem o que é que vai acontecer. E a gratidão não é só com a oposição, é também provavelmente com alguma parte dos seus, em que ele faz isso. E, portanto, eu diria que há aqui a solução do regime é a derrocada da maioria absoluta, em que o país tem que se confrontar com a necessidade de haver acordos de regime e acordos entre partidos. E que, portanto, o que é que obriga? Obriga que estas redes de interesse, que o Joaquim referia, sejam mais vigiadas. Já não podem ser só uns, tem que ser mais. Mas há uma coisa muito, muito importante que nós também temos que falar sobre ela. A política, o Estado, não é uma soma de interesses individuais. É uma escolha coletiva. Diz isso ao PS. Não, mas é que esse é Camilo, mas este é que é o problema que nós estamos a assistir. Ou seja, a responsabilidade política não é arbitrar interesses individuais, é fazer escolhas para a sociedade e para que a sociedade ela se reorganize para ir num caminho. Uma outra dimensão que vai provavelmente criar um problema muito sério ao Partido Socialista. Obviamente, fazendo uma comparação, diria, mutatis mutandis. Os regimes socialistas, soviéticos, todos éramos do Estado. Uhum. Não há nada para além do Estado. E a pergunta é, mas se não há nada para além do Estado, porquê é que os cidadãos quiseram abandonar esse Estado? Porque se não houvesse muro de Berlim, as pessoas passavam todas para este lado. O muro existiu para aliás, não deixar passar. Contava-se numa anedota na altura do Brezhnev que se tinha apaixonado por uma bailarina do Teatro Bolshoi. Sim. E que a bailarina lhe perguntou, disse, pede-me o que tu quiseres. E a resposta que ela lhe deu foi, olha, não te importas de abrir as fronteiras? E ele disse, malandro, queres ficar cá sozinho comigo? Exatamente. Ela disse, se abrir as fronteiras, ficamos cá nós os dois. Toda a gente fugia. Ora, a imigração é uma fuga real das pessoas, é fugir à situação. Portanto, foge porquê? Ora, o que acontece? Esta concentração do poder no Estado, sem solução do ponto de vista privado, cria um problema ao próprio Estado, em que as pessoas tornam-se descrentes do Estado. As pessoas, pois às tantas, vivem do quê? E aí vem a tempestade perfeita. Da oportunidade de usar o cargo do Estado para resolver um problema individual. É como se estivessem no privado. No privado ninguém tem complexos de culpa, que está lá a resolver o problema da sua empresa. Quem vai para o público parece que ganha uma superioridade moral e intelectual e diz assim, não, estou a resolver o problema de todos. Não, tu estás a resolver primeiro o teu problema. É como se estivesses do lado privado. Só que quando estás no Estado estás com o dinheiro de todos nós. Por isso é que é muito mais penoso a questão dos banqueiros. Porque os banqueiros não são os agentes económicos iguais aos outros. Os banqueiros tratam do dinheiro de todos nós. Portanto, a responsabilidade deles é muito maior. Exato. Isto, obviamente, em tribunal tem um peso muito diferente. Agora, nós assistirmos a um ex-banqueiro vir dizer que aquele que esteve envolvido numa articulação de políticas públicas com o engenheiro Sócrates até roubou a família, obviamente deveria levar um processo da própria família. Nesse sentido, quer dizer, é uma acusação violentíssima. Eu não sei se a expressão dele é se é categórica ou não, mas só o facto de a enunciar é muito mau.
Ora, Mas tudo indica que é verdade, Jorge. não, está bem, mas eu diria os tribunais que funcionem para se resolver isso. O que nós estamos a tratar é de política. E, portanto, quando nós estamos a tratar de política, estamos a tratar da percepção que as pessoas têm das instituições, e essa percepção é transmitida pelas pessoas que estão nas instituições. Não é preciso ir a tribunal. Tem que ter conduta, tem que ter... e por isso, há pessoas que se recusam a ir para a política, porque querem ter liberdade na sua vida privada, na sua esfera privada. Bom, temos que fechar o programa de hoje, já vamos com mais de 1 hora, onde tentamos perceber, interpretar a entrevista do Primeiro-Ministro ontem, mas também o que se passou na semana passada com o ataque ao Ministro do Ambiente e a manif da habitação que perpassou por 20 cidades no sábado. Chegámos ao final do programa de hoje, mas antes de irmos embora, quero só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendisalidade. Quanto a nós, ver-nos na próxima semana, na terça-feira, às 17h30. No entanto, antes de irmos embora, não quero deixar de lhe pedir para colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado e até amanhã às 8h.